Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Nosso primeiro episódio gravando presencialmente, num lugar super especial. Estamos gravando na praia com um convidado também super especial. Então, é o nosso primeiro episódio gravando presencialmente. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes e tudo isso. E eu queria muito fazer esse episódio com essa pessoa que está aqui hoje, porque ele é um ícone do mercado. Eu, quando era jovem, não que eu seja muito mais velho, ele seja muito mais velho que eu, mas eu, quando era um pouco mais jovem, eu assistia esse executivo nos eventos, eu assistia ele falando e falava assim, um dia eu quero ser igual a ele. E o destino trouxe a gente a morar no mesmo condomínio, aqui no Guarujá, e ficarmos amigos, e eu tenho um prazer enorme de ter essa pessoa aqui comigo. Eu vou apresentar para vocês. Ele começou sua carreira no final dos anos 80 como analista de sistemas, e depois de ascender em gigantes da tecnologia como IBM e Intel, em 2002, chegou ao cargo mais alto da Hitachi Data System, a presidência. Sua atuação como presidente continuou. Em 2004, assumiu a presidência da Intel Brasil. E, finalmente, em 2010, a presidência da HP do Brasil, onde permaneceu até o final de 2013. Detalhe, sem nenhum dia de intervalo entre uma empresa e outra. Terminava uma empresa na sexta, começava na outra na segunda. Após quase 30 anos de uma carreira vertical de muito sucesso, decidiu abandonar o mundo corporativo e mudar radicalmente seu estilo de vida depois de ver sua saúde em risco. Hoje, mora na praia com sua esposa, opera no mercado financeiro por conta própria, olhando o mar, olhando a bela vista que a gente tem daqui, se orgulha de ser querido pelas pessoas que teve oportunidade de liderar e é feliz por ter deixado um legado de educação e de muito trabalho para seus 3 filhos. Entre as características que gosta de destacar estão a vontade de vencer, a assertividade e a obstinação. O Experiências Extraordinárias tem a honra de receber nessa edição especial o engenheiro e administrador Oscar Clark. Oscar, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria muito fazer esse episódio. A gente ia fazer ele remotamente, mas felizmente deu certo da gente fazer ele aqui, ao vivo. Então, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente no Experiências Extraordinárias. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia. É um privilégio para mim estar aqui com vocês hoje. Eu sou Oscar Clark, vizinho do Rodrigo. O mais importante para mim é isso, vizinho do Rodrigo. De novo, é uma sensação muito boa estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha vida profissional, do que mudou na minha vida significativamente após 3 eventos marcantes que eu tive, que ao compartilhar com vocês, acho que vou deliciá-los. E é isso, vamos compartilhar um pouco, eu acho que vocês vão gostar muito do que vocês têm a ouvir hoje. Legal, Oscar, obrigado. Bom, vamos começar falando um pouco como é que começa a sua carreira. Antes de falar da chegada à presidência, o nosso público ele escuta o nosso podcast justamente buscando essa inspiração, esses exemplos. Então, de onde você vem e como é que você chega até a sua primeira posição de presidente na Hitachi? Ok. Eu estudava originalmente em Manaus. Uhum. Manaus, naquela época, tinha uma excelente escola, chamava-se Colégio Militar. Então, o meu pai me colocou no Colégio Militar. Eu era, naquela época, chamava-se CDF. Eu não preciso definir para vocês exatamente o que significa CDF. Hoje, o mundo, após tanta evolução tecnológica, já derivou para o CDAI, aço inoxidável, ao invés de ferro, que assim enferruja um pouco menos. Mas na época era o CDF. Deixa eu tirar um pouco esse mosquito. Coisas da praia, não tem jeito, né? Bom, e aí eu entrei no Colégio Militar. E eu fiz todo o ginásio no Colégio Militar de Manaus. Depois disso, eu comecei a olhar e pensar bem, em Manaus, naquela época, além do Colégio Militar, que era excelente, tinha 3 outras excelentes escolas, chamavam-se Varig, Vasco e Transbrasil. Uhum. Para o pessoal que não é exatamente dessa época jurássica, eram as 3 companhias de aviação que existiam no Brasil.
Então eu peguei uma das 3 companhias de aviação e mudei para o Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu achei que depois eu pudesse dar continuidade nos meus estudos. E aí eu fiz o 2º grau no Colégio Militar de Porto Alegre, continuei sendo o CDF na ocasião, eu era o primeiro aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, e aí eu fiz vestibular para o IME e para o ITA, no Rio de Janeiro. Bom, aí junto com o vestibular do IME e do ITA, eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu, na época, optei por engenharia química. Então, eu passei nos vestibulares e optei por sair da vida de militar, depois de 7 anos de colégio militar, e entrei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei como engenheiro químico e no dia seguinte à minha formatura, eu comecei a trabalhar na Petrobras, como engenheiro de processamento. Fiz um curso da Petrobras de 1 ano e meio e logo depois comecei a trabalhar na área de suprimentos de derivados de petróleo, vendendo excedentes de derivados de petróleo para o mercado não só brasileiro, como também para o mercado americano e africano. Trabalhei durante 2 anos e aí eu estava namorando uma moça cujo pai trabalhava na IBM. A IBM, naquela época, era uma empresa maravilhosa, tinha valores e credos incríveis e tal. E aí ele gostava muito de me desafiar. E um dos desafios que ele lançou, você está trabalhando na Petrobras, a Petrobras é uma empresa estatal, você fica... Rodrigo, depois você pode editar isso se eu estiver falando forte demais. Você fica mamando nas tetas do governo. Eu quero ver se você tem competência de entrar numa empresa como a IBM. E na época, a IBM estava fazendo um programa de renovação de pessoal intenso e eu me inscrevi para o programa de renovação de pessoal. Fiz o psicotécnico, fiz uma série de entrevistas e fui um dos escolhidos. E aí eu me virei para quem seria o meu futuro sogro na ocasião e falei, viu como é ridículo passar para essa tal de empresinha privada, IBM? Mas eu vou continuar na Petrobras. Falei, não, você é louco, você não pode continuar na Petrobras de maneira nenhuma, não faça isso, porque a IBM é uma empresa ímpar, porque é a melhor empresa de tecnologia do mundo, a maior, e os credos e valores e tal. Bom, eu acabei me deixando seduzir por ele. Eu abandonei o meu emprego depois de 2 anos de Petrobras, com a minha formação original de engenheiro químico, e entrei para a IBM. Isso foi em 1985, desculpa, em 85 eu me formei. E aí começou minha carreira na IBM já na área de tecnologia. Quer dizer, toda a minha formação universitária foi posta de lado e eu comecei minha viagem na área de tecnologia. Fiz um curso de análise de sistemas na IBM, que durou cerca de 1 ano e pouquinho, e depois já comecei trabalhando como analista de sistemas na IBM. Trabalhei 1 ano como analista de sistemas, e aí os meus gerentes e diretores acharam que a minha verdadeira vertente não era exatamente análise de sistemas. Esse cara tem um viés muito bom para vendedor, vamos colocá-lo na área de vendas. E aí já larguei de lado o meu conhecimento como analista de sistemas e comecei a trabalhar em vendas na IBM. Bom, minha carreira na IBM, graças a Deus, foi uma carreira muito bem sucedida. Em 1996, começo de 96, eu recebi um convite para iniciar a área de canais da Hitachi Data Systems no Brasil. E aí eu larguei a IBM após 9 anos e comecei a trabalhar na Hitachi Data Systems. Trabalhei 3 anos na Hitachi Data Systems e aí um belo dia eu queria montar uma estrutura de canais na Hitachi Data Systems que o meu diretor, na ocasião, era o cabeça de chave América Latina para a Hitachi, não concordava. E aí nós batemos de frente, uma rota de colisão frontal, e eu pedi as contas. Ao pedir as contas, ato contínuo, eu tinha contato muito grande com o ex-diretor da IBM, que havia se tornado o country manager, o gerente geral da EMC, que é outra empresa que trabalha na área de armazenamento de informações no Brasil. E ele me convidou para ir para a EMC e montar na EMC a estrutura de canais que eu queria ter montado na Hitachi e o meu antigo diretor não permitiu. Bom, eu montei a estrutura de canais na EMC, foi um sucesso enorme e depois de 3 anos gerenciando a área de canais na EMC com essa estrutura que eu havia montado, eu fui convidado a voltar para a Hitachi para implantar a mesma estrutura de canais, que eu queria ter implantado 3 anos antes e o meu diretor, que agora já havia sido demitido da Hitachi, não havia permitido. Não havia permitido. Bom, eu saí da MC, fui para a Hitachi, montei então a estrutura de canais na Hitachi. 1 ano depois eu fui promovido a gerente geral da Hitachi no Brasil, já virei presidente da Hitachi no Brasil.
E depois, passado mais um ano, eu fui convidado para assumir a presidência da Intel no Brasil. Uhum. Bom, Intel, para aqueles que não sabem, eu vou cantar um jingle que vai ser muito fácil de todo mundo identificar. Pam, 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 pam. Intel Inside. É o processador, é o cérebro dos computadores, hoje, desktops, notebooks, etc. E aí eu fiquei como presidente da Intel no Brasil de 2004 a 2010. E em 2010 eu recebi um convite da HP no Brasil para assumir a presidência da HP no Brasil. Eu saí da Intel e fui para a HP. Assumi a presidência da HP no Brasil. A HP no Brasil, naquela época, era uma empresa muito grande e ela abrangia 3 áreas distintas que hoje se transformaram em 3 empresas bem distintas. Né? Uma área que era derivada da antiga EDS, que era basicamente serviços profissionais e consultorias. Uma outra área que é a parte de servidores e armazenamento de informações para grandes corporações. E a terceira parte, que são notebooks, impressoras pessoais. Hoje são 3 empresas distintas. Naquela época era um conglomerado só. Então, a HP do Brasil, na época, faturava alguma coisa como 3,2 bilhões de dólares ano, tinha 9 mil funcionários, e eu fui o presidente da HP do Brasil de 2010 até o final de 2013. Mais ou menos em meados de 2012, eu tive uma embolia pulmonar, eu estava muito gordo, a minha válvula de escape sempre foi a comida. A minha esposa brinca comigo, eu não bebia, não fumava, não jogava, não fazia sexo fora do casamento. Então, a minha válvula de escape era comida, doce, carboidrato, chocolate. Então, eu abusava disso e comecei a ficar muito gordo, e aí eu tive uma embolia pulmonar. Quando eu tive a embolia pulmonar, eu fiquei 3 dias internado na UTI do hospital, e o médico me chamou e falou: sua pressão sanguínea é muito alta, 20/16, você, se continuar nesse ritmo frenético que você vive, você pode ter uma vida curta, uma vida breve. E aí eu tive que começar a fazer algumas opções. E dentre essas opções, então, ao final de 2013, culminou com a minha saída da HP. Você saiu da HP para poder cuidar da sua saúde? Eu saí da HP para poder cuidar da minha saúde, principalmente porque quando você ascende a um certo nível executivo, você tem que optar entre 2 variáveis que são mutuamente conflitantes, que são os imperativos de eficácia da organização, de um lado, quer dizer, o quanto a organização demanda de você, e os teus interesses pessoais, por outro lado. Né? A tua vida pessoal, a tua dedicação à família, os teus hobbies, etc. Quando você não consegue conjugar as 2 coisas, porque os imperativos de eficácia da organização te demandam muito, você começa a submeter os teus valores pessoais à tua empresa. E isso não é saudável nem para a tua saúde e muito menos para a tua convivência familiar, com amigos, etc. E aí eu tive que terminar privilegiando os meus valores pessoais, e aí eu me desliguei do mundo corporativo. Mas não por muito tempo. Porque pouco tempo depois, eu saí da HP em 31 de outubro de 2013, e pouco tempo depois, em julho de 2014, um ex-vice-presidente executivo da HP me chamou para montar uma startup na América Latina. É uma startup que fazia aplicativos de mobilidade voltados para a área financeira. E eu tinha que começar a startup na América Latina. Então, eu que tinha sido o presidente da HP do Brasil, com 9 mil funcionários embaixo de mim... Tudo que você precisava fazer assim, estava ali? Estava ali, tinha duas secretárias dedicadas a mim full time, o tempo inteiro, uma voltada só para os assuntos profissionais, outra voltada para os assuntos pessoais. E eu tive que, de repente, colocar uma malinha embaixo do braço, porque na estrutura da América Latina era eu e mais 5 funcionários, na América Latina inteira. Eu tive que colocar uma malinha embaixo do braço e sair batendo de porta em porta para vender aplicativos de mobilidade para instituições enormes como o Itaú, como o Santander, como o Bradesco, competindo com pequenas estruturas no Brasil, como o IBM, Oracle, SAP, etc. Então, isso era uma missão hercúlea. Obviamente que a minha saúde não aguentou o tranco de novo, e aí eu trabalhei nessa empresa durante 9 meses. 9 meses depois, eu pedi as contas. E entre você deixar a presidência da HP, né, e começar nessa empresa,
teve quanto tempo, mais ou menos? Eu deixei a presidência da HP dia 31 de outubro de 2013. 13. Eu comecei nessa empresa em setembro de 2014. Tá, com um ano se cuidando ali. 9 meses, na realidade. 9 meses. Uhum. E aí, depois, eu fiquei nessa empresa até julho de 2015. Uhum. Foram também 10 meses, mais ou menos. Quando eu não aguentei o tranco, literalmente eu não aguentei o tranco e saí. Bom, pouco tempo depois da minha saída, a empresa desistiu do startup na América Latina e acabou fechando as portas, e essa empresa hoje não existe mais na América Latina. Apesar disso, a gente conseguiu ainda fazer boas vendas. A gente vendeu principalmente para o varejo, a gente derivou o aplicativo que era voltado para a área financeira para a área de varejo, vendemos para lojas Renner, vendemos para a CIA, tínhamos como bom cliente no Brasil o Banco Itaú, mas definitivamente o investimento necessário para fazer a empresa crescer era muito intenso, e a imprevisibilidade do mercado financeiro e do mercado brasileiro como um todo impedia a empresa de canalizar mais investimentos para que esse crescimento se consolidasse. Então, a gente definitivamente não... E Oscar, o que te levou? Você saiu da HP, eu queria explorar um pouco isso, porque chegar ao topo, né, é difícil, mas se manter lá, eu acho que é até mais difícil do que chegar. Você passou por 3 empresas, né, uma atrás da outra, sem férias, sem nada. Eu tive essa mesma experiência na minha saída da HP para a Gênesis. Eu terminei na Gênesis numa sexta e comecei eu terminei na Adobe numa sexta e comecei na Gênesis numa terça, porque segunda era feriado. E é um baque, assim, é um tranco, né? Você não tem tempo nem de dar uma respirada. O que te fez ir para essa startup? O vício de trabalho, não conseguir ficar sossegado em casa, questões financeiras, o que te fez largar por conta da saúde e 9 meses depois embarcar numa startup? Ótima pergunta. Bom, a minha experiência profissional inteira havia sido feita somente em grandes corporações. Então, fazendo uma retrospectiva, eu comecei trabalhando na Petrobras. Depois fui para a IBM, depois fui para a Hitachi, aí fui para a MC, aí voltei para a Hitachi, aí fui para Intel e fui para a HP. Só grandes corporações. Então, quando eu me desliguei, a primeira coisa que a minha esposa começou a me questionar é: você não vai aguentar o tranco. Você é o Oscar Clarke, você é reconhecido onde você vai, você tem um networking fabuloso. E eu confesso a você que foram 9 meses que se passaram muito rapidamente, né? Foi quase um período sabático. Eu já tinha decidido que ia passar um período sabático quando eu me desliguei. Mas, ao mesmo tempo, já 2, 3 meses antes de começar o trabalho na startup, esse ex-vice-presidente da HP, que era o gerente geral mundial da empresa de aplicativos, ele já vinha me contactando e conversando comigo, dizendo: Oscar, por que você não volta? Pô, tem uma experiência nova, começar uma startup, é algo que você não vivenciou, vai ser bom para você, as pressões são menores. Não era não, hein? Eu caí no ponto do vigário. Eu tô para ver. A pressão de montar uma startup não é o que vocês estão imaginando, não, pessoal. É osso duro de roer. Você, como novo entrante no mercado, principalmente disputando com grandes conglomerados, não é uma missão simples. Tem que ter muita persistência, tem que ter muito comprometimento, muito sentimento de propriedade, muita paixão pelo que você faz. Senão você não consegue vencer tantos obstáculos. A vida de novo entrante, principalmente no mercado tão competitivo, não é uma vida simples. Então, eu terminei me deixando seduzir pelo canto da sereia. Entendi. E aí eu fui dizendo: bom, não custa nada tentar, vamos lá, vamos ver do que se trata. Bom, eu não preciso dizer que 9 meses depois eu terminei desistindo. Né? E aí foi uma coisa interessante, porque eu desisti, e aí a gente já está falando agora em meados de 2015. E nessa desistência, pouco tempo depois, eu conheci uma figura que também é conhecida pelo mercado, que é o Raulzinho. Raulzinho é filho do Raul Gil. Raul Gil, o velho apresentador de televisão, que hoje tem um programa no SBT, todo sábado à tarde. E o Raulzinho tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, um pouquinho mais novo, e ele morava a 1 quadra de distância de mim. A minha esposa acabou ficando muito amiga da esposa dele, que frequentavam a mesma academia de ginástica. E aí, nessa balada, eu conheci o tal Raulzinho. Me tornei muito amigo do cara. E um belo dia, nós dois estávamos conversando,
E o Raulzinho tinha um funcionário que comentava com ele sobre as propriedades maravilhosas de um suplemento natural à base de sucupira. E que tinha feito milagres com a mãe dele. Olha só, olha que coisa impressionante. Eu, Oscar Clarke, o rei da tecnologia, de repente estava falando de sucupira. E não era aquela do Eurico Barbosa. Não era. Era um suplemento natural, uma árvore que cresce muito na região do Agreste e do Centro-Oeste do Brasil. E aí nós começamos a conversar sobre a tal sucupira e tal, e um dia eu e ele tivemos uma ideia de já sabemos o que vamos fazer, vamos começar um negócio neste ramo. E aí nós montamos uma empresa que era basicamente eu, o Raulzinho. Nós descobrimos um camarada que produzia os tais comprimidos à base de sucupira, que era um produto natural, então não tinha efeito colateral, não tinha contraindicação nem nada. E a gente resolveu propagandear e marketear o nosso produto no programa do Raul Gil. Então nós pagávamos 3 inserções publicitárias no programa do Raul Gil, 3 propagandas que o Raul Gil fazia de mais ou menos 3 minutos cada uma ao longo do programa. Caramba! Na televisão. Então ele tinha um programa que durava a tarde inteira de sábado e 3 vezes durante o programa, durante 3 minutos ele falava do nosso produto. E o público-alvo originalmente foi a própria audiência do Raul Gil, que era um público-alvo maravilhoso, porque eram pessoas já com mais idade e tal. E a tal sucupira, ela tinha propriedades maravilosas como anestésico, como analgésico e como anti-inflamatório. Porém, sem efeitos colaterais e sem contraindicações, porque era um produto natural. Foi um sucesso. A gente vendia mais do que pipoca em porta de esquina, era só alegria. E a empresa era uma empresa enorme, era eu e o Raulzinho. A gente terceirizou toda a logística de entrega, de recebimento de pedidos, call center e entrega dos produtos que a gente despachava pelos correios. O nosso público-alvo já estava garantido, que era toda a audiência do Raul Gil. A gente pagava para o Raul Gil para fazer as inserções, e o Raul Gil, com toda aquela eloquência dele, com toda aquela familiaridade que ele tinha com o seu público-alvo, passava uma mensagem que irradiava nas pessoas, entrava no DNA do público-alvo, tudo maravilhoso, e a gente estava vendendo uma barbaridade. Até que, um pouquinho antes do até que, a gente começou a farejar que nós estávamos na mão do nosso fornecedor, porque ele tinha a fórmula do tal do comprimido. E somente ele tinha a fórmula do tal do comprimido. E nós pensávamos, bom, se algum dia acontecer alguma coisa, a gente pede o fornecedor, não sabemos mais como fazer o tal comprimido. Eu, como era engenheiro químico, corri atrás de farmácias de homeopatia e comecei a tentar simular com várias configurações diferentes o tal comprimido. Inclusive adicionando na fórmula outros componentes como o cloreto de magnésio, que também tinha um monte de propriedades muito boas, como analgésico, anti-inflamatório e tal. Bom, não preciso dizer que nenhuma das fórmulas que eu tentei deu certo. Deu certo. Tá? Então a gente continuou dependendo do tal fornecedor e um belo dia o tal fornecedor sumiu. Desapareceu do mapa, a gente não achava mais lugar nenhum e o negócio foi por água abaixo. A gente não tinha mais o comprimido para fornecer para as pessoas e a gente teve que desativar a empresa. Caramba! Desativamos a empresa, paramos com tudo e a gente assim, ficou muito triste porque não tinha uma pessoa que tomasse o tal comprimido e que não recebesse os benefícios. Como anti-inflamatório, como analgésico, era realmente maravilhoso. Inclusive, os números de telefonemas que a gente continuou recebendo depois do público-alvo, que já tinha se tornado cativo do que queria comprar mais, né? Lógico. E a gente não sabia nem como se desculpar. Desculpa, o nosso fornecedor e tal, não tem mais a matéria-prima. Bom, enfim, e isso terminou ficando de lado. Aí passou mais um tempo e o meu filho era vice-presidente financeiro de uma empresa que fazia o material que se usa para fazer coleta de Papa Nicolau. Coleta de Papa Nicolau é aquele exame ginecológico que as mulheres fazem para testar, ver se está tudo bem, se não tem nenhuma inflamação, etc. Ele era vice-presidente financeiro nessa empresa e o dono da empresa tinha sido, durante um tempo, representante no Brasil de uns salgadinhos de alta saudabilidade
chamava-se Tica. Uhum. E esses salgadinhos eram feitos com vegetais exóticos cultivados no Chile, eram produzidos no Chile. Como ele teve que se dedicar cada vez mais à empresa dele, essa que fazia os instrumentos para a coleta de Papa Nicolau, ele resolveu abrir mão desta empresa. Do salgadinho. Uhum. E aí, através do meu filho, ele chegou até a mim e perguntou: você não quer dar continuidade nos tais salgadinhos? A gente já tem alguns clientes bons aqui no Brasil, o Carrefour já é nosso cliente, o Santa Luzia já é nosso cliente, o Empório São Paulo é nosso cliente. E aí eu disse: Miriam, por que não? A gente não está fazendo nada mesmo, vamos enveredar por esse caminho. E aí montamos uma outra empresa, dessa vez uma empresa enorme, também com 2 funcionários, eu e Miriam, e a gente de novo terceirizava toda a logística e tal, e começamos a representar no Brasil a tal Tica. E aí o ponto positivo nessa brincadeira foi que eu consegui ter o Pão de Açúcar como nosso cliente. Então eu trouxe o Pão de Açúcar para o nosso portfólio de clientes. Isso foi uma vitória enorme. Aí aconteceu de novo uma outra pequena diversidade, que são essas que os novos entrantes no mercado têm que prever, que foi a variação da taxa cambial. Era um produto importado baseado em dólar. O dólar começou a disparar de preço, e adivinha o quê? Os supermercados, que eram os nossos clientes, o Pão de Açúcar, o Carrefour, o Empório São Paulo, o Santa Luzia, e ninguém queria aceitar majoração de preço. E aí a gente começou a enxugar gelo. Enxugar gelo significa trabalhar que nem um burro de carga e não conseguir botar dinheiro para dentro do caixa. E aí a gente resolveu vender a empresa. Bom, vendemos a empresa, no que vendemos a empresa, disse: bom, agora vamos descansar um pouquinho? Vamos descansar um pouquinho. Era isso que eu ia falar, né? Até aqui você não descansou nada, né? Não descansei nada. Aí vamos descansar um pouquinho. Aí entramos no diapasão de descansar um pouquinho, de repente, pum! Pandemia. Março de 2020. Bom, a gente tinha um sonho erótico desde há muito, que era vir morar na praia um dia. Bom, como filho de nordestino, o meu sonho era ir morar numa praia do Nordeste. Mas a minha mulher sempre teve uma ideia na cabeça que era: não, eu gostaria muito de estar próximo, de morar próximo a bons centros médicos, com recursos médicos e tal. O meu sonho era ir morar no Nordeste, numa praia do Nordeste, mais ainda, era ir morar numa praia no litoral do Piauí, porque a minha mãe era do Piauí, as minhas irmãs nasceram no Piauí, o meu irmão nasceu no Piauí, e eu só não nasci no Piauí por um acidente de percurso, que me fez nascer em Belém do Pará, mas era por ter nascido no Piauí também. E as minhas férias todas, quando eu era jovem, eu passava no Piauí. No litoral do Piauí. Mas realmente lá, eu diria que assim, uma sociedade praiana in natura, ainda é uma coisa muito primitiva, então, e realmente recursos médicos assim, são mais complicados, né? Bastante mais complicados. Para mim satisfaz, mas para minha esposa não. E como lá em casa quem tem sempre a última palavra sou eu, né? Pois não, querida. Sim, senhora. Sim, senhora. Assim será. Lamentavelmente eu tive que ceder. Bom, enfim, com a pandemia a gente, bom, vamos morar na praia? Vamos morar na praia. Então vamos, já que você quer ficar próximo dos centros médicos, então vamos para o Guarujá. E a gente tinha tido um apartamento de praia durante muito tempo no Guarujá. Numa das praias do Guarujá, que é uma praia deliciosa, que é onde hoje eu moro, na Praia da Enseada. E aí eu disse: bom, então vamos alugar, tem um condomínio do lado de onde a gente morava antes, de onde a gente tinha apartamento antes, que é muito gostosinho, tem um estilo balinês, é um negócio mais assim, intimista. Então vamos alugar lá. E a gente alugou aqui e foi amor à primeira mordida. A gente se apaixonou por aqui e tal, e isso acabou precipitando a nossa mudança para cá, para o Guarujá, algo que só estava previsto para acontecer mais à frente. Os nossos filhos continuam morando em São Paulo, mas o Guarujá é muito próximo de São Paulo, com 1h30 de carro, se não está no meio de um engarrafamento de final de semana ou de feriado, 1h30 de carro você está lá. Então a gente mudou para o Guarujá, e eu sempre digo para a Miriam: aqui será a minha morada final. A gente adequou nosso apartamento a um apartamento realmente de moradia, nesse final de semana na praia. E a gente ama de paixão o Guarujá, eu não pretendo mais sair. Falar um pouco disso, Oscar. Você fez uma mudança radical, né? Como é que você cuidou da tua saúde? Como é que você hoje está muito mais saudável, muito mais magro? Como é que foi essa jornada?
Tudo começou em 2012. Lembra que eu falei que eu tive a tal embolia pulmonar? Sim. Eu passei 3 dias na UTI, que o médico me chamou e falou assim, tem que mudar um pouco o teu ritmo de vida ou você não terá uma vida muito longa. Uhum. Bom, ali eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. Talvez você não tenha me reconhecido, porque eu hoje sou a metade do Oscar que eu era antes. Época, né? Então eu pesava 120 quilos, e aí eu fiz a tal da bariátrica ainda em 2012, logo depois da embolia pulmonar, e os meus 120 quilos viraram a princípio 67. Uau! Eu hoje tenho 78, entre 78 e 80. Mas eu tinha 120. Então, de 120 eu fui para 67, e aí depois eu voltei e comecei a engordar gradualmente. Hoje eu tenho 78, mas eu tive que fazer isso não como uma opção só por razão estética, realmente por razão de sobrevivência. Sim. A minha pressão sanguínea era muito alta e tal, e de novo, a minha válvula de escape era o doce. Sempre gostei muito de doce, de carboidrato. E eu comia isso sem parar. Eu não bebia, não fumava, não jogava, não fazia sexo fora do casamento. Então, a válvula de escape era o doce, o carboidrato era pão, pizza, massa, pastel, empada, só tralha. Né? O almoço na empresa, sanduíche, eu sei bem como é isso. Não tem tempo para almoçar. Então, eu sei bem como é isso. Buscar lá embaixo alguma coisa, trazia para mim, eu comia trabalhando, com o computador na minha frente trabalhando. Bom, e aí eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. E essa cirurgia bariátrica foi bem sucedida. E teve outra vantagem também, a cirurgia bariátrica, né? Além da razão estética e da própria autoestima, a minha saúde melhorou profundamente. Né? Minha pressão sanguínea caiu, ela voltou a ser 8/12, que é uma pressão sanguínea saudável, normal para todo mundo. E interessante que o meu metabolismo também se alterou depois da cirurgia. Então eu hoje como uma enormidade de doce, sem parar, com muito leite condensado, muito sorvete, muito bolo. Eu sempre gostei muito de açúcar. Agora há pouco a Audrey gentilmente me ofereceu um cafezinho. Eu falei, por favor, Audrey, sim. E não esqueça, coloque um pouquinho de café no açúcar. Eu não tomo açúcar no café, eu tomo um pouquinho de café no açúcar. E aí ela me serviu o cafezinho e eu perguntei, e aí, você botou 2 colherinhas? Ele botou, 2 colheres de concha de sopa. Aí eu falei, por isso que o cafezinho ficou bom. Então é mais ou menos assim. O metabolismo alterou, eu consegui me manter magro. Isso hoje, para mim, é muito saudável, porque aqui no Guarujá é uma maravilha, porque eu tenho a praia para caminhar. Eu brinco que eu falo que é o nosso quintal. Né? A praia é verdade. Que a gente tem aqui. Então, caminho na areia, caminho no calçadão, ando de bicicleta. É outra vantagem também da praia, tudo plano, subida e tal. Então, sai andando daqui da praia do final da Enseada, vai até a praia lá em Guaiúba, lá do outro lado do mundo, do outro lado da ilha do Guarujá, e volta. E sem horário, né? Sem aquela... Sem pressão, sem horário. A única obrigação que eu tenho para trazer o pão nosso de cada dia para casa ainda é o que eu brinco hoje e falo, eu hoje só tenho uma função na vida, que é gastar a herança dos filhos. Na realidade, eu administro o patrimônio que eu tenho hoje aplicando no mercado financeiro. Entendi. Então, um pouquinho do dia eu dedico ao mercado financeiro, com meus computadores, 3 computadorzinhos na frente, trabalhando, aplicando, desaplicando, fazendo nem sempre day trade, porque às vezes o day trade não funciona, aí ele acaba derivando para uma outra coisa que eu posso falar para vocês, que eu chamo de day trolha. O day trade é quando dá certo, o day trolha é quando você tenta fazer uma operação no mesmo dia de compra e venda, ou venda e compra, não dá certo. Eu adorei, day trolha. Aí a gente tem que aprender a conviver com os dois e tal. O importante é que no final das contas, o somatório, o conjunto da obra... Vai crescendo, né? Vai crescendo. Isso aí. E aí eu continuo com essa missão, escolha, que é hoje gastar a herança dos filhos e administrar o meu patrimônio. Oscar, voltando um pouquinho ali para a época que você era executivo, depois eu quero explorar um pouco esse pós. Como que era o seu estilo de liderança quando você era um presidente? Como que você liderou? Porque você é um dos caras mais bacanas que a gente conhece. Isso não é opinião só minha, da minha família, da minha mãe, que é muito amiga sua, enfim, aqui do condomínio todo mundo gosta de você. Não é à toa que na sua mini bio a gente escreveu isso, né? Como que era o seu estilo de liderança nessas empresas todas que você passou? Eu posso te dizer assim, resumindo, fazendo curto uma longa história, eu acho que tudo passa por pessoas. Qualquer empresa, o cerne da empresa, o coração pulsante da empresa, mais do que credos, valores e o portfólio de produtos que a empresa, ou serviços que a empresa vem oferecer, são as pessoas. Então, eu sou muito voltado às pessoas. E eu acho que quando você tem um time engajado
lembra do que eu tinha te falado antes? Comprometimento, sentimento de propriedade, paixão pelo que você faz. E isso tudo deriva num processo que chama-se engajamento. Quando você tem as pessoas engajadas no teu objetivo comum, eu sempre falo isso, todo mundo no mesmo bote, remando no mesmo sentido. Você consegue levar a empresa para onde você quiser. Tá? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, o meu estilo de gestão sempre foi muito voltado às pessoas. Claro que a bagagem técnica é necessária, um pouco de sorte é necessário, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, assim. Porém, você tem que ter a competência que se faz necessária para que você possa aproveitar essas duas vertentes, do lugar certo, na hora certa. Tá? Tendo a competência necessária e olhando as pessoas de uma forma diferenciada, você consegue esse engajamento que te faz chegar lá. Tá? Muito legal. E, Oscar, muita gente que assiste a gente está aí no mercado de trabalho, às vezes até procurando um trabalho ou querendo trocar de trabalho. Como que você contratava uma pessoa? Quais eram os atributos? Como é que você julgava que uma pessoa era uma pessoa que merecia estar com você, no seu time, trabalhando com você? Quais eram os pontos principais que você olhava numa entrevista, num papo, enfim? Em inglês tem uma expressão que eu já vou traduzir no português, chama tic-to-tic. O tic-to-tic é bochecha na bochecha, olho no olho, olhinho no olhinho. Assim, o PowerPoint, pessoal, aceita qualquer coisa. Sim. Né? Um Word da vida aceita qualquer coisa. Então, você pode descrever no Word assim, um currículo vitae maravilhoso, uma bio maravilhosa. Mas será que aquilo realmente expressa a verdade dos fatos? Quando você faz uma entrevista olhinho no olhinho com a pessoa e você comporta qual é a linguagem, você observa qual é a linguagem corporal das pessoas, quais são os movimentos que a pessoa faz, o olhar, aquele olhar é um olhar sincero, é um olhar que bate com o teu, ou é aquela pessoa que fica desviando, olhar para o outro, gagueja. Quando você pergunta alguma coisa mais assertiva, a pessoa titubeia. Então, isso é muito fácil de ser percebido durante uma entrevista. E era isso que eu demandava das pessoas, dos meus funcionários que entrevistavam os eventuais candidatos a trabalharem nas minhas empresas. Tá? Então, tudo bem, você tem que fazer um currículo legal, você tem que mostrar o teu cartão de visita, você tem que mostrar aquilo que você realmente tem como bagagem, mas você, na entrevista, você tem que demonstrar esse ponto de total sinceridade e aderência ao que está descrito no CV. Então, eu sempre persegui esses objetivos e sempre fiz com que os diretores que trabalhavam para mim, que eram responsáveis pela contratação das pessoas que iam integrar o time, também seguissem esses mesmos preceitos. E você acha que vontade de trabalhar, vontade de estar ali naquela posição também é um fato relevante? Qual que é a sua opinião? É muito relevante, isso faz parte da paixão, porque às vezes as pessoas nem têm o skill necessário para poder preencher aquela função, mas o skill você adquire, skill através de treinamento você adquire. Agora, qualificações pessoais, integridade, sinceridade, comprometimento, isso é uma coisa que já vem intrínseca na pessoa. Você não consegue desenvolver isso em alguém. Né? É muito mais difícil. Já a qualificação profissional, nada que um bom curso, um bom treinamento não consiga prover ao longo do tempo. Então, às vezes, eu sacrificava o lado da pessoa já estar qualificada tecnicamente para aquilo, mas dava preferência aos adjetivos que a pessoa trazia, que para mim atenderiam muito mais a minha demanda, como integridade, sinceridade, honestidade, comprometimento, etc. Eu sempre falo isso também, Oscar, ou lá na Gênesis, ou quando eu vou entrevistar alguém, eu acho que um dos pontos principais é justamente essa vontade de querer fazer parte daquilo que você está propondo para a pessoa, né? De você realmente sentir que a pessoa, além dela se encaixar nos hard skills, né, nos skills técnicos e tal, ela ter essa vontade de fazer acontecer, porque particularmente na nossa área de vendas, né, você lida o tempo todo com pressões, com frustrações. Então, se você não tiver um objetivo muito claro e se você não tiver muito ligado no seu propósito, as pessoas tendem a desviar, né? Eu brinco que o caminhão de melancia na estrada de terra, né? Vai passando, as melancias vão caindo. Essas melancias que vão caindo, entre aspas, talvez sejam essas pessoas que
não tem essa paixão, essa visão, né, de que aquele propósito vai ser executado e que a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Eu concordo com você. Oscar, uma carreira de mais de 30 anos, aproveitando aqui do seu conhecimento, o que você não faria de novo se você pudesse voltar atrás? Se é que tem alguma coisa que você não faria, o que você não faria de novo se você pudesse voltar atrás na sua carreira? Essa pergunta, olhando uma retrospectiva no tempo, a gente sempre fala que depois do evento passado, se a gente pudesse voltar atrás, se eu soubesse quais eram os seis dezenas a serem sorteadas na cena, eu teria jogado nela, teria sido milionário, bilionário. É muito fácil, é muito simples, né? Mas eu acho que tudo na nossa vida tem prós e cons. Tudo na nossa vida tem aprendizados. Você tem duas formas de aprendizado, pelo amor ou pela dor. Né? Uhum. Às vezes você aprende pelo amor, outras vezes o aprendizado é mais duro um pouco, é pela dor. E eu acho que eu pude absorver muita coisa boa em cada uma das coisas que eu fiz na vida e também sofri bastante. Então, se perguntar se você gostaria hoje de poder voltar atrás e não ter feito, ou ter feito alguma coisa que você não fez, eu tinha um só sonho, desde que eu me entendo por gente, e que, lamentavelmente, esse sonho acabou não se concretizando, e eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Eu queria ser piloto. Uhum. Eu queria ser piloto de avião. Mas naquela época lá, e aqui a gente remonta à década de 70, 1970, período Jurássico, para muitos de vocês que estão nos escutando aqui agora, mas eu garanto a vocês que em 1970 já não tinha dinossauro. Alguns ainda consideram lá os militares do período do AI-5, da Revolução, como sendo dinossauros. Mas naquela época não tinha dinossauro, não. Eu sobrevivi. Eu sou um sobrevivente à década de 70. O meu pai, naquela época, comentava comigo: mas o meu sonho é que o meu filho seja doutor, seja engenheiro. Eu acho que piloto de avião vai ser o motorista de táxi do futuro. Olha como era a visão da década de 70. Né? Isso acabou me frustrando. Embora eu tenha conseguido realizar uma parte do sonho, e daqui a pouco a gente vai entrar nesse capítulo da minha vida, que é um capítulo que vocês vão gostar muito. Eu me tornei piloto privado em 1983, quando eu tranquei a minha faculdade de engenharia química durante 6 meses, e eu fui para o Rio Grande do Sul e tirei o brevet de piloto privado. Então, esse sonho frustrado de não ter sido piloto é uma coisa que até hoje me incomoda um pouco. Então, eu ainda tenho meus hobbies, eu adoro drone, eu brinco muito com drone aqui na praia. Quando eu morava em São Paulo, eu morava perto do aeroporto, não podia voar com drone. Agora aqui é outra vantagem da praia, o drone. Então eu viro que meio uma janela indiscreta, filmando aqui, o que o Rodrigo está fazendo no jardinzinho da casa dele. O drone, ele nem sabe disso, porque o meu drone tem um cano de escape silencioso. Brincadeira, pessoal. Janela indiscreta jamais com drone. Isso não seria eticamente correto. Mas esse lance do sonho frustrado de não ter sido piloto talvez seja a única coisa que realmente me incomode um pouco. Aí você fala, mas e trabalhar na startup? Não foi bom. Foi bom porque eu vi que não era exatamente trabalhar no mundo corporativo. Teve muita coisa de bom que eu aprendi, que me transformou no que eu sou hoje. O aprendizado pela dor de ter passado pela startup. E a aventura com o Raulzinho, maravilhosa, todo mundo. O Raulzinho era um artista. Quer dizer, eu cuidava do gerenciamento do business e o Raulzinho cuidava do lado artístico, das propagandas com o pai, e a interação com o mundo televisivo, coisa que eu não tinha interagido até então também. Eu participava das gravações lá com o Raul Gil, era tudo muito legal. E depois com a tal da Tica, também foi muito bom, porque a gente foi para o Chile, a gente conheceu o produtor, a gente conheceu a dona da fábrica que fabricava os chips, que eram chips realmente de alta saudabilidade, eram feitos de uma forma especial, que não tinha gordura, não tinha gordura transgênica, não tinha nada disso. Também foi um período muito legal, aprendi muita coisa, interagi com a rede de supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour, é outro mundo completamente distinto de tudo que eu tinha conhecido antes. Então tudo tem um aprendizado, né? Tudo tem um aprendizado. E tudo na vida tem prós e cons. O que você tem que fazer é extrair os prós, guardar para si, e os cons ficam como aprendizado para que você não incorra de novo no erro. Né? E falando ao contrário, ser presidente de 3 empresas, uma seguida da outra, 3 empresas enormes, o que você acha que foram os pontos-chave
no seu perfil ou na sua trajetória profissional que fez você ter essa ascensão tão forte na sua carreira? Eu acho que muito no critério de liderança que eu sempre adotei, um critério de liderança participativo. Eu tinha o meu comitê executivo e todas as decisões que eu tomava eram em conjunto com o comitê executivo, mas usando muita intuição. Eu sempre fui um cara muito intuitivo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui presidente da Intel no Brasil. Intel, aquela do tan-tan-tan-tan. Eu fui presidente de 2004 a 2010, foram 6 anos. E a Intel, eu não preciso dizer a vocês, é uma empresa de engenharia. Engenharia. Uma empresa com muita tecnologia embutida. Então, as decisões da Intel, invariavelmente, eram decisões muito técnicas. E aí, eu sempre tentava participar dos processos decisórios do meu lado intuitivo. E muitas vezes o meu lado intuitivo me levava a decidir por um caminho que era frontalmente contrário ao caminho que o lado técnico, a tecnicalidade, ou o lado de conhecimento técnico demandava ou recomendava. E às vezes eu entrava em rota de colisão com os meus diretores e tal, e todo mundo dizia, mas Oscar, os dados nos mostram que, ou o lado técnico nos mostra que, não, mas vamos seguir por esse outro caminho aqui, eu quero o lado da intuição. E assim, sem querer, muito me orgulhando disso e sem querer ser arrogante, eu posso dizer que isso na quase totalidade das vezes me levava ao acerto. Então, quando a gente seguia o meu lado intuitivo, nós éramos bem-sucedidos. Quando prevalecia a opinião dos diretores de concentrar basicamente em dados técnicos, histórica dos fatos e tal, a gente dava com os burros na água. Então, esse lado muito voltado às pessoas e uma liderança participativa e tal, me fizeram ser bem-sucedido. E mais uma coisa, né? Quando você tem as pessoas certas a bordo, quando você consegue se livrar daquelas pessoas que não agregam valor, que não têm comprometimento, não têm sentimento de propriedade, não têm paixão pelo que faz, e você mantém a bordo somente as pessoas boas e comprometidas, você consegue chegar nos seus objetivos. Né? Então, de novo, volta a questão da liderança de pessoas. Né? Quando eu falo, pessoal, o lado pessoal prevalece. Eu estou passando a mão aqui em frente a mim, quem está me olhando na câmera está percebendo que tem um mosquitinho que está compartilhando o podcast aqui. Vocês aqui desse papo. O que eu sempre falo, né? Coisas da praia, né? A gente tem uma mata aqui atrás do condomínio e não tem jeito. Não pensa que isso é ruim, não. Essa convivência aqui com o mundo animal é justamente o que traz a gente para cá, né, Oscar? Oscar, voltando à sua aventura de piloto, eu sei que teve ali teve ali um percalço. O avião quase caiu, é isso? A minha esposa brinca comigo e fala que eu sou gato. Né? Eu sou gato não porque tenho uma aparência exuberante, não. Primeiro Tom Cruise, não necessariamente isso. Eu sou gato pelo número de vidas que eu já demonstrei ter. Então, pelo menos em 3 passagens da minha vida, eu já fui queimando 3 carros. Né? Se realmente eu sou um gato, eu ainda tenho mais 4 a queimar. Eu espero que seja isso mesmo, né? Porque 3 eu já queimei. Uma delas, a primeira, não necessariamente nessa mesma hora, eu vou compartilhar as 3 com vocês, foi a minha experiência como piloto. Vocês lembram que o meu sonho frustrado foi não ter sido piloto. Porém, quando eu tinha lá os meus 21 aninhos, eu tranquei a faculdade durante 6 meses e fui para o Rio Grande do Sul para tirar o meu brevet de piloto privado. Em Porto Alegre, na ocasião, tinham 2 aeroclubes. Tinha o Aeroclube do Rio Grande do Sul, que fica na própria cidade de Porto Alegre, e tinha um outro aeroclube numa cidade satélite de Porto Alegre, muito próximo a Porto Alegre, chama São Leopoldo. Então, São Leopoldo, Porto Alegre, é quase mais ou menos igual a Santo André, São Paulo. Na realidade, você sai de uma cidade e entra na outra sem perceber que mudou de cidade. É quase tudo integrado. Você sai de Porto Alegre, passa por Canoas, depois já chega em São Leopoldo. Bom, eu tirei o meu brevet de piloto privado em São Leopoldo. Isso foi em 1983, no primeiro semestre de 83. E eu me especializei no Aeroclube de São Leopoldo, quando eu tirei meu brevet, em acrobacia aérea. Eita! Eu sempre gostei muito de aventura, continuo gostando, eu sou um apaixonado por motocicletas, adoro motocicleta. Depois eu vou contar a segunda carta que eu queimei, que foi com motocicleta. E aí eu adorava essa adrenalina radical em mim e eu fiz acrobacia aérea. Bom,
Quando você vai tirar o teu brevet de piloto privado, faz parte do processo de obter o brevet do teu primeiro voo solo. O primeiro voo solo é o primeiro voo que você faz sem um instrutor. Sem o instrutor com você. Uhum. E como eu tinha feito acrobacia aérea, esse primeiro voo solo, ele fazia um circuito de tráfego aéreo em torno do aeródromo, do aeroporto. E lá em cima do aeroporto, então, numa certa altitude, você fazia algumas manobras acrobáticas. E os instrutores todos lá embaixo, olhando. Tá bom. A manobra acrobática mais básica, aqui eu vou entrar um pouquinho na parte técnica, mas só um pouquinho, prometo que eu não vou enveredar muito por isso. Chama-se treinamento de perda. O que é treinamento de perda? Um avião, para voar, ele tem que ter uma velocidade mínima, que chama-se velocidade mínima de sustentação aerodinâmica. Se o avião está voando mais devagar do que isso, ele não consegue se manter no ar, embica. Quando a gente faz treinamento de perda, é aquele treinamento em que você embica o bico do avião para cima e começa a subir radicalmente, até que o avião vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, vai perdendo velocidade, chega uma hora que ele não tem mais força para subir. Aí ele vira o bico do avião para baixo e o avião entra numa atitude de voo que chama-se parafuso. Imagina um parafuso furando uma mesa. É aquele movimento. Ele vai girando, e embicado para baixo. Aí você deixa, isso chama-se treinamento de perda. O avião perdeu a velocidade mínima de sustentação aerodinâmica. Aí ele entra naquele parafuso e você deixa o avião dar 3 ou 4 voltas como um parafuso furando a mesa. E aí você recupera o controle do avião. Tem alguns comandos que você aciona no avião para recuperar o controle do avião. Bom, aí eu esperei o avião dar aqueles 3 voltinhas empicado para baixo em altíssima velocidade e eu comecei a exercer os comandos para recuperar o controle do avião. E adivinha o quê? Não recuperou. Não deu. Ai, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ficar que nem louco, tentando recuperar o controle do avião, e o avião descendo desenfreado, caindo, com o bico virado para baixo, continuando... Mergulhando mesmo, né? Tipo parafuso mesmo, descendo, fazendo círculos e embicado para baixo. E o solo se aproximando, e aí eu desisti de recuperar o controle do avião. E nesse momento eu fechei os 2 olhos com as 2 mãos, relaxei na cadeira do avião. É até constrangedor, mas eu tenho que compartilhar a verdade dos fatos com vocês. Nesse exato momento, eu executei número 1 e número 2, simultâneos dentro do avião. Enquanto eu executava o número 1 e número 2 simultâneos dentro do avião, é uma coisa interessantíssima. E com as mãos nos olhos, a minha vida inteira passou em câmera lenta pela minha cabeça. Isso numa fração de segundos, pessoal. Não demorou mais do que 20 segundos, 30 segundos, mas a minha vida inteira em câmera lenta passou pela... E o avião descendo. E o avião descendo em rota de colisão com o solo. Não ia sobrar nada para contar a história quando ele batesse no solo. Ainda por cima ia cair em cima do aeroporto. E daí ia fazer estrago lá embaixo. Lá embaixo. Bom, e aí isso me leva a pensar que realmente a gente usa um infinitésimo da nossa capacidade cerebral, né? Talvez o Einstein usasse um infinitésimo vezes um ponto percentual, né? Um pouquinho mais do que a gente, mas também usa muito pouco, né? Porque como pode a vida inteira da gente, em câmera lenta, passar pelo tempo em poucos segundos, em uma fração de segundos, em poucos segundos. Bom, quando eu estava com os olhos fechados, em determinado momento eu voltei a sentir a sustentação do avião. É mais ou menos quando você está voando no avião, o avião entra numa nuvem pesada, ele encara um bolsão de ar. Quando ele encara o bolsão de ar, ele tem aquela queda abrupta, pum! E aí, quando ele começa a recuperar a sustentação de novo, você sente uma pressão no teu corpo contra a cadeira. E o avião está recuperando a sustentação novamente. Eu comecei a sentir aquele negócio. Quando eu comecei a sentir isso, eu tirei a mão dos olhos. E aí vem um outro ponto. Não existe lei da física que explique como o avião sozinho, sem eu estar exercendo nenhum comando, tenha recuperado o que a gente chama de atitude normal de voo, quer dizer, voando horizontalmente. Ele voltou sozinho? Ele voltou sozinho. E aí eu senti aquela sustentação, eu tirei a mão dos olhos, e quando eu tiro a mão dos olhos, eu vejo um prédio na minha frente. O avião já tinha quase batido no chão, e o avião recuperou a atitude normal de voo, tinha um prédio na minha frente, não muito longe de mim. E aí eu, num gesto assim, totalmente emocional,
eu puxei todo o avião para o lado esquerdo. Tem 2 comandos que você aciona no avião para isso. Tem um comando do leme lá atrás e um comando do aileron, que é um instrumento de superfície do avião, na asa. E aí eu joguei o avião para o lado esquerdo e eu tirei uma fina do prédio. Passei raspando no prédio. Aí, quando eu consegui me esquivar do prédio, eu consegui fazer o avião subir, minhas pernas tremiam. E eu, número 1 e número 2, confusão no avião. Tá? Aí eu fiquei sobrevoando o aeródromo durante uns 30 minutos até conseguir me acalmar. Voltar. As pernas parassem de tremer para que eu conseguisse pousar o avião. E aí, finalmente eu consegui pousar o avião, aí todo mundo que estava no aeródromo, os instrutores, só que tinham percebido que muita caca tinha acontecido, só não sabiam que era a própria caca, né? a real, também tinha acontecido. Vieram correndo na direção do avião, e aí me tiraram do avião, eu estava cambaleante e tal, e era número 1, número 2, bom, e aí foi a primeira Rapaz do céu! Foi a primeira grande experiência que eu tive, que me fez rever muitos dos conceitos que eu tinha, dos valores que a gente tem. Com 20 e poucos anos. Isso com 22 anos. Então. Né? E ali talvez eu tenha começado a derivar realmente para um lado voltado às pessoas. Então, mesmo quando eu estava presidente das 3 grandes companhias que eu já mencionei a vocês, né? Na sequência Hitachi, depois Intel, depois HP, mesmo quando eu estava presidente, eu sempre tive um lado muito humano de lidar com todo mundo da mesma forma, independente de ser um vice-presidente executivo ou de ser a moça da faxina que estava limpando o escritório no final do dia. A minha dedicação, o meu diálogo com eles se dava da mesma forma, com o mesmo respeito ao ser humano e tal. Isso é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho e fez toda a diferença em mim. Porque você percebe que muitos dos valores que você carrega às vezes são deturpados, e aí num aprendizado pela dor como esse que eu passei, você consegue aprender a valorizar realmente coisas que a princípio você nem ter vivenciado a experiência como essa, você não consegue valorizar. Aí a outra foi de moto, é isso? A outra foi de moto. Essa de moto também é muito interessante. De novo, tentando fazer curta uma longa história. Eu trabalhava num ponto da cidade de São Paulo, mais especificamente, morava num ponto da cidade de São Paulo, em uma cidade satélite, chama Santo André, e eu trabalhava no outro lado da cidade de São Paulo, chama-se Alphaville. Para sair de Santo André e ir para Alphaville, você tem que cruzar a cidade de São Paulo inteira. Para fazer esse cruzamento, tinha uma avenida principal, que muitos de vocês devem conhecer, chama Avenida dos Bandeirantes. Passa próximo do aeroporto de Congonhas. E sai lá de cima da Anchieta e vai até aqui embaixo na Marginal Pinheiros, para depois pegar Castelo Branco e chegar em Alphaville. Bom, nesse caminho na Avenida dos Bandeirantes, existe uma concessionária autorizada onde eu tinha comprado a minha moto. Essa concessionária deve ter uma fachada de 40 metros. Né? E a distância que eu percorria para ir da minha residência em Santo André até o trabalho em Alphaville era mais ou menos 32 quilômetros. São 32 mil metros. A fachada da concessionária autorizada tinha 40 metros. Aí um dia eu estava saindo de Santo André e indo para o trabalho em Alphaville. Exatamente quando eu estava em frente à concessionária autorizada, passando, dirigindo a motocicleta, eu escutei um barulho muito forte da motocicleta. E uma espécie de uma travada, como se tivesse travado alguma coisa. Eu encostei a moto perto do canteiro central da Avenida dos Bandeirantes, tem meio fio, né? Tem um canteiro central que divide a pista que vai num sentido da pista que vem no outro sentido. E aí eu encostei a moto ali, já causou um certo engarrafamento naquela pista de carro que fica mais próximo do canteiro. Aí eu olhei a moto, engatei a primeira marcha, comecei a andar um pouquinho com a moto, não percebi mais nada de estranho, olhei para a minha direita, a fachada da concessionária. E aí eu disse, pai do céu, o que será isso? Aí eu olhei no relógio e percebi que eu já estava mais ou menos atrasado para uma reunião que eu ia ter na empresa em Alphaville. Eu olhei de novo para o lado direito, a concessionária do meu lado direito. Eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar a dirigir para o trabalho, e aí na volta para casa hoje eu paro na concessionária e vejo que pode ter sido isso. A moto aparentemente voltou a funcionar normalmente. Bom, aí eu engatei a primeira moto na marcha e fui até o farol de trânsito, o farol fechou, eu parei a motocicleta, era o primeiro da fila. Quando o farol abriu, eu saí arrancando com a motocicleta. Aí eu já estava próximo do final da Avenida dos Bandeirantes, quando tem um viaduto, que é uma alça de acesso para você cair na Marginal Pinheiros.
tinha uma concessionária da Mitsubishi do lado direito, e embaixo do viaduto tinha um posto do DER, Departamento de Estrada de Rodagem. Quando eu comecei a subir aquele viaduto, a pinça de freio da roda dianteira da moto foi ativada, o pneu dianteiro foi travado e a moto capotou e me catapultou com ela. Então, travou a roda. Você estava em cima do viaduto. Estava subindo o viaduto. E como eu tinha acelerado na frente dos carros, a uma certa distância dos outros. E nisso a roda dianteira, o freio da roda dianteira travou, a motocicleta catapultou e me jogou para fora. E aí duas coisas aconteceram. Primeiro, era uma motocicleta muito grande, chamava-se Royal Star 1.300 cilindradas. Era uma moto com mais de 400 quilos. E a moto começou a capotar e ela me jogou para fora dela, mas foi como se alguém tivesse me tirado do assento e de uma maneira muito delicada, me carregando na palma das mãos, me fizesse rolar no solo. Eu não tive nada a não ser ter rasgado completamente a parte traseira da minha calça, o que me deixou com o bumbum do lado de fora, e uma batida no osso aqui do tronco, da coluna. Da costela, isso. E aí, mas eu consegui me levantar e a moto capotando, ela passou muito próxima de onde eu estava rolando no chão, mas não me atingiu. Se tivesse me atingido também, eu também não estaria aqui. Aí eu consegui me levantar do chão e nisso já um engarrafamento colossal. Era hora do rush, né? Hora do rush, hora do trânsito pesado. Imagina, 8h30 da manhã, Avenida dos Bandeirantes, alça de acesso a Marginal Pinheiros. Começou a causar um tremendo engarrafamento, porque a moto ficou esparramada no meio do viaduto. Não dava para passar carro. E ficou pedaços da moto espalhados ali. Aí eu consegui ir até a mureta da alça de acesso e olhar lá para baixo, não tinha um posto do DR, e eu consegui gritar para o pessoal, sobe aqui que eu acabei de cair de moto e os destroços da moto estão atrapalhando o trânsito. Bom, fazendo curto uma longa história, a moto deu PT, houve um recall internacional em cima daquele modelo de motocicleta, porque o freio acionou sozinho. Mas eu não tive nada. Então, veio de novo aquele questionamento. Alguém lá atrás, eu passei em frente àqueles 40 metros da fachada da concessionária, me avisou, Oscar, vem caca aí pela frente para você, segura o tranco, para na concessionária, me dá atenção. E o Oscarzinho, como estava atrasado para o trabalho, de novo, lembra dos imperativos de eficácia da organização, acima dos interesses pessoais, eu, de novo, preocupado com o trabalho, deixei isso de lado, o aviso de lado e segui em frente. Bom, ainda assim, o anjo da guarda teve a candura de me tirar da motocicleta com toda a delicadeza, me tirar do banco e me fazer rolar no chão. Porque a motocicleta podia ter passado em cima de mim. Nossa, imagina, uma moto de 4... podia ter passado em cima de mim, porque o cara estava distraído, olhando no celular, ou olhando para o lado, e aí não deu tempo de frear, passou por cima de mim. Bom, tanta coisa podia ter acontecido, né? Ou ter batido a cabeça na mureta do viaduto. Ou ter sido catapultado por cima da mureta do viaduto e ter caído lá embaixo. Realmente tem alguém lá em cima cuidando bem de você, viu? Cuidando muito de mim. E aí foi de novo, mas isso foi em 1998. Isso foi 1998. Então, essa foi a segunda carta. De novo, os valores, as tuas crenças, os teus credos, aquilo que você percebe que é importante na tua vida e que agrega para a tua bagagem, te transforma num ser humano melhor. Em última instância, é o que todos nós gostaríamos, né? Embora nem sempre consigamos perseguir esse objetivo. E a terceira? O terceiro era mais novo. O terceiro agora foi no mar. Né? Já teve no ar, na terra, e como não podia deixar de ser, no mar. Deus. A terceira foi um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, ainda morando no Rio de Janeiro, né? Lembra que eu fiz a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Engenharia Química, e eu tinha 2 primos que adoravam pegar onda. E eu, na época, pegava onda com eles. Eu fazia um negócio chamado kneeboarding. Kneeboarding é você andar na prancha de joelho. Eu nunca tive habilidade suficiente para andar na prancha em pé. Mas eu fui fazer kneeboarding com eles na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Era um dia de ressaca, o mar estava altíssimo. E eles tinham muito mais experiência do que eu. E aí eles começaram a me chamar, vamos para o mar, vamos para o mar. Eu falei, não, estou meio cansado, as ondas estão muito altas hoje, eu acho que eu vou ficar aqui.
E aí os dois entraram com as suas pranchas e eu fiquei sentado na areia, perto da minha pranchinha de ir embora. E aí, em determinado momento, o mar aparentemente deu uma acalmada e eles ficaram acenando lá de trás para mim. Vem! Vem! Aí, quer fazer uma coisa? Eu vou. Aí eu larguei, mas eu vou ficar com eles lá fora nadando, não vou levar a prancha. Eu quero pegar essas ondas com a prancha. E aí eu comecei a entrar no mar. Quando eu comecei a entrar no mar, o mar começou a crescer muito de novo. E começaram a vir aqueles vagalhões enormes. E quando vem vagalhão, você tem que mergulhar, passar por baixo dele e depois submergir de novo e voltar à tona depois que passa o vagalhão. Um dos vagalhões veio muito alto. E na hora que eu vi a altura daquele negócio, me deu um desespero. E em vez de fazer o que eu deveria ter feito, mergulhar, eu me deixei levar pelo vagalhão. Nossa. O vagalhão me levou para a crista dele, vagalhão. E aí, quando o vagalhão estourou eu junto. Rodrigo, eu devo ter passado pelo menos 1 minuto, no mínimo 1 minuto, rodopiando embaixo da água. E aí eu perdi os sentidos e tal. E de novo aconteceu. Câmera lenta, vendo tua vida inteira passando pela tua cabeça, pela tua massa cinzenta. Quando eu acordei, eu já estava na areia, tinha umas 4 ou 5 pessoas em cima de mim, pressionando o meu peito, eu cuspindo água, vomitando uma barbaridade, mas eu morri. Aí eu vomitei um monte de água salgada e tal, o pessoal continuou pressionando meu peito, não sei se fizeram respiração boca a boca, tomara que não, porque só tinha homem do meu lado e eram todos eles muito grandes, então eu prefiro não ter passado por essa experiência. Melhor nem perguntar, né? Também se passei, eu queria saber. Né? Eu sei que os caras me salvaram a vida e aí... Na verdade, essa foi a primeira, né? Essa foi a primeira, por isso que eu falei, não necessariamente nessa sequência cronológica. Entendi. Mas essa foi a primeira, essa foi antes... Caramba, cara, que história, né? E aí os meus 2 primos perceberam que não me viram mais no mar e tal, perceberam que alguma coisa de errado tinha acontecido, voltaram também, pegaram as ondas e voltaram para a praia e tal, e eles também estavam próximos a mim quando eu recuperei os sentidos, vomitando muito, jogando muita água para fora, mas eu perdi os sentidos, né? E durante 1 minuto, mais ou menos, eu fiquei embaixo. Alguém deve ter entrado e te salvado. Não, a onda te cuspiu para fora do mar. Fora do mar. E aí, quando o pessoal me viu desacordado, rolando na direção da areia, rolando literalmente, aí me puxaram mais para dentro da faixa de areia, e aí vieram salva-vidas e tal, e me salvaram a vida. Caramba! Literalmente alguém lá em cima gosta muito de você. Oscar, o papo tá incrível. Como eu sempre digo, tem algumas histórias que não dá para contar em um podcast só, numa edição só. Eu queria te agradecer demais por você ter compartilhado tua história profissional, muito da tua história pessoal com a gente. Uma honra ter você aqui. E queria abrir aí para suas considerações finais para as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoal, se há uma coisa que eu posso dizer para vocês, sempre tenham em mão que a vida profissional, para ser bem sucedida, tem 3 componentes, não esqueça. Paixão pelo que faz, sentimento de propriedade e comprometimento. Sem essas 3 coisas, é dificílimo você conseguir se engajar em alguma causa que te leve a um resultado positivo. Então, tudo que vocês façam com paixão, façam com comprometimento, façam com sentimento de propriedade. Esse é o diferencial. E lembrem-se, em inglês a gente fala, it's all about people. Tudo diz respeito às pessoas. Eu agora dei um tapa no microfone, eu até me emociono quando eu falo isso. Tudo diz respeito às pessoas. Tratem as pessoas todas ao redor de vocês com muito respeito, com muita consideração. Lembrem-se, elas podem ajudá-los a atingir os seus objetivos. Uma andorinha só não faz verão. Jamais. Em tempo algum. Então, se vocês querem ser bem-sucedidos, tenham sempre as pessoas importantes a bordo, do teu lado, todo mundo no mesmo bote, remando no mesmo sentido. Tenham paixão, tenham comprometimento, tenham sentimento de propriedade. E vocês chegaram lá. Então, a sorte é importante. No lugar certo, na hora certa. Mas a competência profissional também é. Então, se preparem. E, ao se prepararem, tenham sempre esses 3 importantes sustentáculos com vocês. Paixão, comprometimento e sentimento de propriedade. O resto é correr pro abraço. Beijo no coração, amo vocês, sucesso a todos. Estimo que sejam muito, muito felizes na vida profissional e na vida pessoal. Como eu sou hoje,
tendo ao meu lado o meu grande amigo Rodrigo. Esse cara faz a diferença. Né? Lembre-se, tudo diz respeito às pessoas. Esse cara faz a diferença. O que ele está fazendo por vocês, trazendo essas experiências para que vocês possam usufruir disso, faz toda a diferença na vida de vocês. Obrigado, Oscar. Obrigado, beijo no coração. Obrigado. Pessoal, obrigado. Primeiro episódio presencial. Desculpem alguma falha técnica de som ou alguma coisa do gênero, mas não podia deixar de perder essa oportunidade de estar com o Oscar aqui presencialmente, contando essas histórias maravilhosas para nós. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, por favor, ajuda a gente a levar o Experiências Extraordinárias para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, nas mídias sociais, vocês vão achar a gente como XPXTBR. Dê um like nesse vídeo no YouTube, ajuda a gente, compartilhe o vídeo no seu LinkedIn, com seus amigos, divulga nos seus grupos, porque é isso que vai fazer com que esse projeto alcance o máximo de pessoas possível e que tenha esse impacto no máximo de pessoas possível.